Mas vamos lá, vamos falar de um assunto super interessante, né? Que a gente já conversou aqui, Vamos sim. que é mindfulness e multitarefa, né? Essa habilidade que, ou não, que a gente tem de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Será que isso dá certo, professor? Dá certo, só que a gente faz, geralmente a gente faz aos trancos e barrancos, né? Então Aham. precisa ter uma organização e a gente precisa realmente dessa organização para tudo, né? Tudo a gente precisa estar organizado, ter consciência, porque se a gente tem um pouco apenas, né, de consciência sobre o que a gente está fazendo, a gente acaba atropelando as coisas porque são várias coisas pendentes ali, né, sendo feitas, a gente acaba se perdendo literalmente, né? É. Mas o multitarefa é uma condição biológica, né, do todo ser humano, porque sem essa condição a gente não conseguiria fazer o que a gente faz hoje. Então, o único problema em relação a você estar sofrendo, né, com essas condições assim, de estar tentando resolver várias coisas ao mesmo tempo, é porque, a princípio, são coisas completamente distintas e que demandam estratégias cognitivas distintas. Então, assim, se a gente for pensar em relação a mindfulness, né, a melhor forma da gente conseguir realizar tudo que a gente precisa é canalizar, na verdade, para um mesmo objetivo. Uhum. Então, o que atrapalha, na verdade, a multitarefa é que quando a gente está focado em alguma coisa, a gente sempre lembra de uma ou outra que não tem nada a ver, que é um outro problema. E aí eles acabam ficando separados, né? Então, sua atenção ela fica tentando selecionar qual que é mais importante, mas isso é de uma forma totalmente automática. Então, quando a gente tem clareza sobre essas questões, a gente consegue parar, falar, não, não, isso aqui agora não dá. Então, eu vou Uhum. deixar ele de stand-by, quando eu terminar isso daqui, aí eu resolvo aquilo lá. Então, dessa forma, a gente vai se reorganizando, né? E o cérebro precisa disso, porque o processamento cerebral é muito mais rápido daquilo que a gente consegue perceber. Então, a velocidade, né, do cérebro, a latência do cérebro ali para realizar qualquer tipo de atividade, ela vai ser, enfim, a impressão que dá, né, que a gente está conseguindo fazer tudo ao mesmo tempo, só que no cérebro a gente está fazendo muito mais processamentos, né, e isso acaba causando algum problema. É igual um computador, né? Quando você abre uma porção de janela do computador, se eles Uhum. estiverem tudo vinculados a uma mesma função, ele até flui. Agora, se você abre Facebook, Instagram, quer dizer, até dá para fazer convergir, né? Mas se forem coisas distintas, né? Tipo, abrir um e-mail de trabalho, abrir um outro programa, onde você faz edição, abrir um, sei lá, um Facebook para ficar interagindo, um WhatsApp. Quando você começa a abrir muitos programas que não se conversam, ele acaba ficando mais lento. Né? No cérebro Uhum. funciona dessa mesma forma. Então, a melhor ideia, assim, e eu acho que mindfulness é essa habilidade, né, de você ter essa sacada, né, essa consciência, né, do que está realmente acontecendo agora e não simplesmente ficar reagindo às demandas, né. E quando a gente consegue parar, né, se reorganizar, olhar tudo que está acontecendo, não só fora, mas dentro também, né, que está reverberando, a gente consegue baixar a bola, dar continuidade e consegue fazer tudo, tá? O grande problema é que a gente está sempre fazendo além do que a gente consegue. Né? Só que esse além do que a gente consegue não está relacionado à quantidade, mas está relacionado à demanda. Né? Não sei se dá para entender essa diferença. Né? Então você pode fazer milhares de coisas ao mesmo tempo. O problema é o quanto de desgaste você vai ter em relação a cada uma delas. Né? E aí quando você consegue canalizar tudo para o mesmo objetivo, tudo se resolve. Então, por exemplo, só um exemplo assim, bem simples, né? Quando você está indo, sei lá, para a padaria, andando, muitas coisas estão acontecendo naquele momento, inclusive pensamentos, né? Às vezes você nem presta atenção onde você está andando, você fica viajando em várias coisas que você tem que resolver e tal. Seu corpo está sempre em multitarefa. Só que Uhum. como está tudo convergindo para um mesmo objetivo, você não sente. Está tudo ali, né, acontecendo. A não ser que você comece a ficar preocupado com alguma coisa, sabe? Coisas que são diferentes desse objetivo. Aí começa a demandar mais energia. Então, o grande problema da multitarefa é esse. O quanto você está tendo de demanda ali, né, e quanto essa demanda ela converge para o mesmo objetivo.
Então, por exemplo, você está andando na rua, né, indo para a padaria lá, e aí lembra que, sei lá, tem um compromisso e você tem que correr, né, para poder resolver tudo, né, para ficar tudo certinho e não se atrasar para o compromisso, por exemplo. Isso vai demandar uma energia extra. Por quê? Porque você fica focado só na preocupação de não atrasar. Mas você não calcula o tempo que você precisa. Sabe? Então, às vezes você tem meia hora, e meia hora é mais do que suficiente, sempre foi. Mas quando você lembra assim, caraca, eu tenho um compromisso, tinha esquecido. Cara, na hora vem a emoção, né? A emoção de você não querer atrasar e tal, tem seu nome que está em jogo, tudo aquilo que você, cada um sabe, né? E aí você acaba, né, se acelerando ali para fazer uma coisa que você faria tranquilamente. Sabe? E isso demanda energia. E a gente, na verdade, está vivendo dessa forma o tempo todo. A gente lembra de alguma coisa, aquilo cria um sistema, né, gera um sistema de alerta, e você acaba reagindo a essas coisas, mesmo percebendo que se você der uma pausa, você fala, não, tá tudo tranquilo, estou no controle da situação. Mas não é assim que acontece, né? E só não acontece, não é porque não dá, né? Ou não é porque você é incompetente. Não, é porque toda hora a gente está reagindo a uma demanda, a uma emergência. Né? E a gente não tem controle suficiente para se dar conta de que está tudo certo, está tudo bem, né? Então, às vezes a gente lembra de um compromisso que tem daqui a uma semana. Cara, mas você está indo para a padaria, sabe? Então são essas demandas assim, extras, né, que a gente precisa se reorganizar. São elas que vão hiperexcitar. Por quê? Porque é um instinto de sobrevivência isso. Não tem a ver com compromisso, sabe, coisas sociais, né? Isso tem a ver com um instinto de sobrevivência mesmo, né? De finalizar algo. Nosso cérebro tem uma região aqui próxima ao sistema límbico chamada núcleo accumbens, que é uma região do prazer. O que isso quer dizer? Que nós somos movidos a prazer. Mas ele é basal, né? Ele, na verdade, basal não. Ele é abaixo do córtex. Então, o córtex vai modular isso. Então, o prazer é um instinto. Ele, vai brotar. E você tem que ter o córtex ali para modular. Porque senão é isso que vai acontecer, né? O prazer não quer dizer só coisa boa, tá? O prazer está muito vinculado também a possibilidade de você não ter a coisa boa. Faz sentido isso? Faz, né? Então, por exemplo, o prazer que a gente mais tem, assim, bruto, é realizações, conclusões de tarefas. Esse, né, a gente fica bem quando a gente conclui algo. Então, por exemplo, ai, que desejo de comer um chocolate. Só o desejo não vai te dar prazer. Vai te dar prazer quando você te der aquela primeira mordida. E talvez não dê prazer depois, quando você tem uma caganeira. Então, é no momento, né? No momento é que você vai ativar esses estímulos quando... Só que isso é impulsivo, tá? Ele é automático, na verdade, né? Porque você tem a experiência e aí seu córtex fala, é isso que eu queria. Tá? Só que é totalmente automático. A gente precisa aprender a ter um controle maior, né, sobre esse tipo de experiência, porque sem isso a gente vai continuar nesse tentativa e erro, e a chance de dar errado é muito grande. Quer dizer, não é muito grande, é 50%, né? Você tem 50% de dar certo e 50% de dar errado. É igual jogar moeda para cima e fazer cara e coroa. Tá? Não tem muita diferença. Porque assim, a possibilidade, ou talvez do nosso cérebro, né? Ele vai chamar mais a atenção, né, daquilo que der errado, por conta dessas condições biológicas. Né? Então a gente tem esse desejo de conquistar, de realizar, enquanto a gente não conseguir fazer isso, nosso cérebro vai ficar hiperativado. E a gente não tem uma coisa só, né, para resolver, a gente tem várias. Então, imagina, um bombardeio ali de, caraca, tá acabando, não sei o quê, vamos fazer, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Né, em Mindfulness, né, e no budismo também é conhecido como os macaquinhos mentais, né? Então, descobrir esses macacos mentais que ficam pulando de galho em galho, fazendo aquela zona toda, é interessante também, né? Tem uma estratégia dentro de Mindfulness que é você dar nome a esses macaquinhos. Né? Então, é como se você fizesse assim, quando você é muito distraído, por exemplo, com alguma coisa, macaquinho da distração. Quando você é muito exigente com alguma coisa, olha o macaquinho da exigência. Quando você rotula, você está criando
em gramas ali, né? É uma facilitação ali para o cérebro para se reorganizar. É igual você arrumar o seu armário, né? Colocar, sei lá, calça numa caixa e colocar uma tag ali, um rótulo, né? Calças. Você não precisa ver que tem calças. Você olha ali, aqui é só calça. Então, a gente faz isso com o cérebro, isso é uma estratégia neurocognitiva também, que facilita muito esse andamento, né? Quando a gente é multitarefa. Multitarefa Legal. basicamente é isso, né? A gente só fica meio que descontrolado com a situação. E aí isso reflete, né, na nossa realidade. Nós somos multitarefas por natureza. Nosso corpo foi feito para ser multitarefa. Tá? A gente só precisa ter um pouco mais de intenção ali para poder realizar, né? É mais ou menos isso. Deixa eu te perguntar. Primeiro, deixa eu mandar um abraço aqui para o André De Rose, que está com a família toda aqui nos acompanhando. Obrigado, André. Eu entendo quando você fala que a gente consegue fazer milhares de coisas, vamos dizer, ao longo de um dia, por exemplo, né? Mas eu percebo, assim, na minha rotina, que se eu ficar pulando de uma tarefa para outra, mesmo que as tarefas sejam relacionadas, vamos supor, eu vou fazer um post relacionado à sua live e eu preciso mandar um e-mail também relacionado à sua live. Estou criando 2 textos aqui, por exemplo. Se eu pular a minha atenção muito rápido de uma tarefa para outra, se eu gastar aqui 1 minuto, 2 minutos numa atividade e já pular para a seguinte, gastar 1 minuto, 2 minutos lá e depois voltar para cá, essa mudança muito rápida de atenção vai fazer eu perder os detalhes de cada uma das atividades. Então, o meu cérebro, ele não vai poder ser o mais eficiente possível caso eu levasse 5 minutos, que seja 10 minutos para fazer o post e na sequência mais 10 minutos para fazer o e-mail. Se eu tentar fazer os dois ao mesmo tempo, eu vou me embolar. Entende? Então, o que eu penso? O que eu devo fazer? Eu posso fazer muitas coisas ao longo do dia, mas eu devo ir terminando tarefa a tarefa. Então, eu termino a tarefa do e-mail, eu termino a tarefa do post, eu atendo o telefone, eu mando aquela mensagem para o WhatsApp, eu vou pulando de uma tarefa para outra. Entende? Essa é a minha estratégia, é o que eu faço no meu dia. Então, concorda que é uma questão organizacional? Quando você sai de um objetivo, escrever o post, né, e pula para o e-mail, na verdade você está agindo de forma impulsiva, né? Ele é automático, não tem uma intenção clara. Quando você não tem uma intenção clara, fica esse buraco. E você só foi para o e-mail porque no seu cérebro te avisou. Caraca, tem que mandar um e-mail. Aí vai para lá. Isso é totalmente automático. É uma demanda. Agora imagina, tem que mandar e-mail, e Facebook, e não sei o quê, tem que avisar, tem que chamar o convidado, tem que confirmar. Isso acontece o tempo todo. Uhum. Tá? Então, o problema não está nas ações em si. Está no quanto você está convergindo para aquilo que você está fazendo. Então, assim, é como se você estivesse aqui assim, seguindo um caminho aqui, e distraiu para lá. Então, no caso assim, desse seu exemplo, né, você está escrevendo post, está focado ali. Quando você vai para o e-mail, parece ser a mesma coisa, mas não é. Tá? Uhum. Mas quando você vai para o e-mail, é uma distração. Né? Se você entende que isso daqui é um objetivo e aquilo ali é outro objetivo, ele não vai convergir lá na frente. Tá? Mas não é o mesmo objetivo. Agora, por exemplo, se você faz um post, né, e cria atalhos para esse post já ser seu e-mail, pronto, já está resolvido. Aí é diferente. É como se você tivesse... aí sim está convergindo para aquele momento. Sim. Aí você está otimizando as suas tarefas. Exatamente, mas o ser multitarefa de forma plena é otimizar, é otimização. Quando você está andando na rua, você já está otimizado, na verdade, né? Você não precisa pensar, preciso jogar meu peso na outra perna, levantar para poder botar lá na frente, apoiar, achar meu equilíbrio quando eu estiver com o pé. Você não pensa nisso. Tomar cuidado com, sei lá, com cocô no chão, com buraco. Mas isso está acontecendo já. Está acontecendo tudo isso. Só que qual que é a diferença? Está tudo convergindo para o mesmo objetivo. Por isso que você não sente. É como se você tivesse, sabe, tranquilo.
né? E esse é o processo de aprendizado mesmo, né? O processo de aprendizado, ele depende desses estágios. Então, por exemplo, você tem um estágio lá que é inicial, que ele é totalmente cognitivo, você demanda essa energia mesmo, né? Você gasta energia, tem que manter o foco aqui, aí distraiu, caraca, não é agora, sabe? Você tem esse self-talking aí, né? Esse inner speech aí, essa conversa interna, né? Acontecendo o tempo todo, de sinalizações ali, de alerta, tá? E aí você vai passando para um outro estágio, à medida que isso vai ficando, você vai tirando o peso disso, você vai criando associações, né? E aí você começa a ficar mais leve, ou seja, o que antes te demandava muita energia, agora te demanda menos, até automatizar. Tá? Então, o andar na rua é isso, dirigir é isso, tudo depende desse processo de aprendizado. E qual que é o grande problema das pessoas que se consideram multitarefas e estão com um nível de estresse elevado? É porque grande parte das tarefas que elas estão fazendo, elas ainda estão no estágio cognitivo. Só que elas queriam estar no automático. Elas queriam ter essa habilidade, né, que elas acreditam que têm, né? E elas têm, na verdade elas têm, né? Depois eu falo a diferença, né? Só que de forma natural. Só que não é assim. A cada segundo a gente recebe uma informação diferente. Então, o que a gente tinha de habilidades há 5 minutos atrás, a gente não tem agora, porque a demanda daqueles 5 minutos que você tinha atrás já está cheio de informação nova que você precisa processar. Então, a gente está em constante atividade cognitiva ali. A não ser que você se isole, né, como você faz. Não, vou fazer o post, vou desligar e-mail, vou desligar telefone, agora é só isso. Aí, beleza. Né, que seria uma analogia, eram os monges, né, que antigamente eles se isolavam, ficavam anos numa montanha lá sozinho, né, tipo eremita mesmo, né, totalmente isolado, para poder atingir a iluminação. Né? Algumas tradições ainda seguem esse tipo de linha. Só que se descobriu que essa não é a forma mais rápida. Essa é a forma mais, talvez, mais simples, né? Porque você isola, né? Você foge de tudo aquilo que pode te atrapalhar. Mas ela não é a mais rápida. Por quê? Porque não tem como você viver isolado de tudo. Então, as tradições mahayanas hoje, né, a princípio, se dizem mais completas. Por quê? Porque elas te ensinam a criar habilidades para viver no caos. Como? Com paixão. Então, não adianta você ficar preso só às suas demandas. Isso te traz muito estresse porque está muito condensado, né? E todo mundo tem problemas, né? A gente acaba ficando muito focado nesses problemas. Agora, quando você muda, né, o olhar, né, daquilo, do seu problema, um problema mais amplo, tipo, um problema do meu grupo, um problema da cidade, um problema da humanidade. Quanto mais você expande isso, né, para aquilo que você está fazendo, menos peso vai ter, menos sofrimento vai ter. Por quê? Você não fica muito preso à perfeição, né? Você fica tão preocupado em satisfazer as pessoas, isso gera trabalho, porque a gente não consegue satisfazer todo mundo, né? É um trabalho constante ali, né? E aí você já está num caminho muito valioso, que é o da compaixão, do que você ficar preso, né? Putz, eu esqueci o e-mail. Ah, não, esqueci a vírgula. Puxa vida, escrevi errado, o que vão pensar de mim? Né? É mais ou menos isso que acontece. Então, quando a gente tira o peso, né, da nossa responsabilidade, que a gente põe muito peso e coloca a nossa ação para satisfazer a humanidade, aí as coisas começam a ficar mais leves, mesmo nessa questão de multitarefa. O nosso sofrimento ele só acontece porque o objeto, né, que está ali sofrendo as repercussões somos nós. A gente é que está botando muito peso ali nas coisas, né? E é por isso que a gente sofre pra caramba. A gente quer ser perfeito. Só que esse perfeito não depende da gente. Né? Ele depende de várias condições ali, né? Ele depende da internet funcionar, por exemplo. Por mais que você tenha a maior boa vontade, né, e você está fazendo isso há anos, né, você depende da internet, depende do computador, depende do seu cachorro parar de fazer barulho, porque incomoda algumas pessoas, sabe? Então, assim, são as condições, né? E aí muita gente sofre por querer ser multitarefa e não conseguir por conta disso. Então é tirar o peso mesmo, né? Como é que fala?
da perfeição e da cobrança, né, e focar no objetivo mesmo. Uhum. Quando a gente foca no objetivo, a gente, além de tirar esse peso, né, que causa na gente, a gente se mantém acolhido, porque a gente está no processo. Então, às vezes, o resultado ele não acontece agora, né, ele acontece lá na frente. E quando a gente expande, né, a nossa consciência para isso, essas questões de ser multitarefa perdem sentido. Assim. Você não se preocupa mais com isso. Né? Eu acho que seria o mais interessante assim, das pessoas que estão sofrendo aí, né, com tanta demanda, né, é realmente tirar o peso. Está todo mundo fazendo o melhor possível. Né? Eu tenho certeza disso. Porque se não fosse... Olha só que interessante, né? Se isso não fosse verdade, a gente não estava sofrendo. Não é? Se a gente não estivesse dando o máximo que a gente está podendo, né, quando desse errado, a gente não ia sofrer. Ia ser né, mais uma coisa ali. Não estaria tão... Né? Então, isso tem que servir como um modelo só. Não pode servir como uma verdade. Tá? E aí, você se ter essa consciência de que você realmente está fazendo o seu melhor, né, é que a gente precisa monitorar. Às vezes a gente não está querendo fazer mesmo e faz de qualquer jeito. Né? Mas assim, se a gente para, observa, fala, não, agora eu vou parar tudo que eu preciso, estou distraindo demais, vou focar nisso, beleza, vai lá. Se deu errado, é porque as coisas não estavam, naquele momento, né, favoráveis. E vai continuando, porque acho que é só uma questão de percepção mesmo, né, de insight mesmo. Né? E o modelo que sugere isso, né, e isso é base de vários tratamentos, né, para crônicos, é o modelo biopsicossocial do Engel, né? É um modelo muito legal assim das pessoas buscarem, porque ele mexe exatamente nessas questões. E mais interessante, cara, esse é um modelo, né? E aqui eu posso falar bastante sobre isso, né? É um modelo científico, né? Que explica as questões filosóficas do budismo, por exemplo. No budismo tem essa relação do apego, né, do desejo. Né? Então ele explica muito bem isso, por que a gente sofre tanto. É muito bacana. Assim. Existem outros modelos que agregam mais valor assim, a esse do Engel, né? Mas só esse aí já é suficiente. Né? Então, acho que vale a pena parar, dar uma monitorada, arrumar a casa, né? Não sair fazendo tudo ao mesmo tempo, assim, aos trancos e barrancos. É organizar a casa que aí vai dar tudo certo. Maravilha. Olha o comentário da Adriana aqui, ó. Nossas manhãs serão muito produtivas. Que bom, que bom. Sinal também que esse horário novo agora está fazendo sucesso aqui com o professor. Mas eu queria comentar uma coisa, Tanaka, que você falou. Eu acho que você falou aí a coisa certa quando você disse que a gente se perde quando, na verdade, essas distrações todas não se conversam. Né? Então, você está fazendo um e-mail aqui, mas aparece uma mensagem da sua prima, ou aparece um e-mail que você tem que responder de um assunto completamente não relacionado. E eu acho que a maioria das pessoas, e eu me incluo nisso, né? Eu não sou longe de ser perfeito, né? Eu também me distraio aqui e percebo que quando eu começo a abrir uma porção de atividades ao mesmo tempo, principalmente as não relacionadas, eu começo a ficar ansioso. E aí, porque é como se ficassem várias caixinhas abertas ao mesmo tempo, né? Então isso dá uma ansiedade, isso dá um estresse, porque depois você tem que voltar para fechar as caixinhas, né? Ou você vai deixar tarefas sem concluir, o que é pior, né? Então, eu acho que a gente tem que ter realmente essa consciência do que a gente está fazendo, se a gente vai mudar de atividade, para o que a gente vai mudar, né? Porque a gente tem um inimigo, vamos chamar assim hoje, eu estava vendo esse final de semana aquele documentário Dilema das Redes Sociais. Quem não assistiu, vale a pena assistir. E ele fala o que está por trás dessas grandes plataformas como Google, como Facebook, né, YouTube, e eles estão nos distraindo o tempo inteiro para levar a nossa atenção para a plataforma deles.
Então é por isso que os nossos aplicativos estão o tempo inteiro enviando notificação para a gente, né? Então o que acontece? Como a gente tem tudo no mesmo lugar, no telefone, os aplicativos, os e-mails, o SMS, a gente está recebendo todas as informações do mesmo lugar. Então a tendência da gente se perder é muito grande, né? Porque você recebe informação de trabalho, informação pessoal, todo tipo de assunto, está tudo misturado. Então, se você realmente não se organizar, o próprio telefone celular hoje vai te atrapalhar. O nome do documentário é O Dilema das Redes Sociais. Está no Netflix. Escreve o nome aí, ô Samuel. Estou escrevendo. Pode falar, Tanaka. Então, é exatamente isso, Samuel. Porque assim, eu acho que para mindfulness, né, para quem está praticando mindfulness ou quem está querendo iniciar, né, o mais importante é perceber o que é reativo, impulsivo e o que é consciente e intencional. Quando você coloca a intenção na história, né, e se organiza, você acaba se sentindo mais tranquilo. Quando é impulsivo, como ele vem associado à emoção, né, e a vários julgamentos, e acaba entrando nesse estado de ansiedade. E o mais interessante disso é que mesmo que você não fique pensando, né, nessa demanda ali que está te perturbando, ele fica pendente. Dá uma sensação, e às vezes você não sabe por que você está assim. E isso é totalmente biológico. O nosso cérebro, ele tem prioridades atencionais. E a primeira, no top one ali, né, a primeira prioridade é alerta. Sistema de alerta. É ele que vai tirar você de qualquer situação para direcionar a sua atenção para aquilo. A galera do neuromarketing já sabe disso, né? Então, qual é a primeira mensagem que eles colocam? Né? Desconto. Não é? Black Friday. Essas coisas assim chamam a atenção e você vai distrair para aquilo. Né? Então, o nosso cérebro tem essas questões, de alerta. E aí a gente precisa estar consciente a isso. Porque o alerta, na verdade, ele não é a realidade ainda. O seu cérebro, ele entende que aquilo para você é muito importante. Todo o sistema de alerta está relacionado à sobrevivência. E olha só que interessante isso, cara. Se ele está relacionado a instinto de sobrevivência, então quando você vê um alerta ali sobre desconto de 80% em algum lugar, né, isso está relacionado à sua sobrevivência. O valor que isso tem para você é muito grande. Então, geralmente as pessoas falam assim, não, eu não ligo para dinheiro, não quero nada, nenhum produto. Cara, não tem como. A gente está sendo inundado de informações para convencer a gente de que aquilo é importante para a nossa vida. E a gente acaba indo. Então, assim, se a gente não parar, observar, sentir, avaliar quais são os valores, princípios e valores, né, que regem a nossa vida, a gente vai entrar nesse efeito manada e vai consumir só. Pois é. Só complementando aqui, o Jan, eu não sei se eu estou falando o seu nome certo, ele está falando, e os aplicativos que interagem como Star Maker, eu não conheço esse, e o TikTok. É viciante. Mas exatamente, eles são feitos para serem viciantes. É isso que está por trás. É importante assistirem o documentário por causa disso. Essas plataformas nos viciam, elas estão o tempo inteiro competindo entre elas para atrair a nossa atenção para dentro delas. E para que a gente não saia delas. É por isso, inclusive, que tem essa timeline que não acaba nunca. Né? Foi um cara que criou isso. Porque se você quiser, você fica o dia inteiro ali. Então, é justamente para criar esse vício e para que a gente gaste mais tempo na plataforma e para que a gente, no final das contas, consuma, né, os anúncios que estão sendo veiculados naquela plataforma. Porque, afinal, muitos modelos financeiros dessas plataformas hoje são baseados em venda de anúncios, né, em publicidade. É desumano mesmo, Adriana. É exatamente isso. Eles não estão pensando na nossa humanidade quando eles fizeram isso. Fala, se a gente for pensar bem, como é algo que dá prazer pra gente gosta de ficar. Eu não vejo problema, né? Acho que assim,
tudo a gente precisa ter um pouco de controle, né, da situação. Tipo, o pessoal condena refrigerante, Coca-Cola principalmente. As pessoas tomam. Eu tomo, por exemplo, eventualmente. Por quê? Porque eu gosto. Mas eu não vou ficar tomando todo dia, né? Substituir a água como a Coca-Cola, como muitas pessoas fazem, por exemplo. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente precisa ter um pouco de bom senso sobre as coisas que a gente está fazendo. A gente não está vivendo num mundo perfeito. Né? A nossa realidade hoje é essa que a gente está vivendo agora. Então a gente precisa aprender a lidar com certas situações em vez de ficar só condenando as coisas, sabe? Porque assim, se você está condenando, é simples. Se você acha que a internet, né, que as redes sociais elas estão te prejudicando, cara, é só sair, tem opção. Né? Se você acha que o celular é um problema, cara, é só sair. A gente tem opção para fazer isso. Só que se a gente está ficando, é porque isso tem algum valor para a gente. Então não adianta ficar condenando, né? Eu acho que isso é pior. Porque quando você condena, isso é impulsivo também. Sabe? A gente está reagindo a uma situação, né, e esquecendo que aquilo dá prazer pra gente também. Então acho que tudo é um equilíbrio, sabe? Assim, dá pra ficar no TikTok vendo, é legal pra caramba, as pessoas são muito criativas. Só que tem que se dar conta, né, que você não pode ficar o dia inteiro ali, porque senão você acaba deixando mais pendências, que são pendências importantes. A gente precisa de momentos de pausa como essa. Rir um pouco mais, né, se divertir um pouco mais, que a gente não está fazendo. A gente está sendo condicionado, isso é um efeito socioeconômico mesmo, né? A gente, caraca, tem que produzir, tem que produzir, tem que produzir. Não tem que produzir porcaria nenhuma, cara. Eu acho que o nosso maior objetivo, e a gente está esquecendo isso, é de ser feliz, né? De ter bem-estar. Esse é o principal objetivo. A gente tá trocando isso, acreditando que quanto mais a gente produz, mais a gente é feliz, por conta daquela situação que eu falei, biológica, né? A gente tem um sistema de prazer, e quando a gente conclui algo, a gente fica bem. Porque assim, a gente tem que concluir coisas que são acessíveis. Né? A gente está com muita demanda, a gente quer resolver o mundo. Porque a gente é um só, a gente não consegue. E é por isso que a gente está sofrendo. E aí a gente acha que tendo mais coisas, a gente vai ter mais chance de resolver. Não vai, não é dessa forma. Né? Então eu acho que vale muito a pena fazer pausa. Por isso que retiros, né, são legais. Porque retiro você sai completamente de cena e você entra em contato com a sua essência, com a sua natureza. E ali você realmente vai ver quais são os seus valores. A gente está sendo condicionado sobre os nossos valores. As crianças hoje que não têm o background da gente, né, que não têm a experiência de vida da gente, olha só, a nossa geração, Samuel, ela é a melhor geração que tem. Por quê? Talvez não, talvez a nossa não. Pode ser porque a gente tá, o momento que a gente está hoje, a gente está no ápice, né, no nosso sistema cognitivo. Né? Eu ia falar que os mais velhos estariam, né, mas até os 50, 60 anos, acho que sim. Tá? Por quê? Cara, a gente passou por várias coisas diferentes. Nossa vida, nosso passado, ele é assim. Muito. Né? A gente passou por várias coisas, tem muita história para contar. E isso é muito bom. Isso é muito importante. Né? E eu falo isso para várias pessoas, né, que têm criança, principalmente nesse momento de confinamento, né? Cara, se a criança até uns 7 anos, se ela não explorar o mundo, que é o desejo dela, explorar o mundo, por isso que ela sai pegando em tudo, você inibe isso, você perde uma grande oportunidade de fazer com que ela se torne alguém com uma mentalidade totalmente aberta. Sabe? A gente vive de história. Imagina, você olha para trás, você não tem nada para contar, você vai ser uma pessoa frustrada. Né? Aí você encontra com uma pessoa, ela conta várias coisas, pô, viajei o mundo, não sei o quê, sabe? Não precisa viajar o mundo não, tá? Principalmente agora. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quanto mais história você tem que contar, mais pleno você fica. Por quê? Porque você viveu tudo isso. A gente está saindo... Pode falar. Para ter história, precisa ter experiência, né? Claro, essa experiência precisa viver. Precisa viver, né? A gente precisa não está vivendo. A gente não está vivendo. Por quê? A gente fica tão preocupado em resolver as 300 milhões de coisas que a gente tem que resolver, a gente não vive. A gente está vivendo uma ilusão. A gente está vivendo uma expectativa, né, que ela não vai ser alcançada agora. E como são várias, a gente não percebe as realizações. Aquela história, você tem 10 coisas para fazer. Né? E aí, como a gente está conversando aqui, você tem que focar numa para resolver logo. Né? Então você fica pererecando e não resolve nada. Então você resolve uma.
Aí você fica, uhul, resolvi até que enfim, depois lutei, não procrastinei, você fica feliz da vida. Quando você vai olhar as 9, já não são 9, são 50. Só que imagina isso, né, de 10 anos para cá, né, que foi quando a internet deu um boom, né? Quando as pessoas começaram a ter acesso à internet pelo celular. Uhum. Né? Imagina isso. A cada segundo a gente recebe milhões de informações. E isso é o que é o grande problema. Se a gente não prestar atenção nisso, né, ancorando nos nossos princípios e valores, que são essência nossa, né, a razão da gente viver, a gente vai se perder. E está se perdendo. Está se perdendo. Você vê isso, eu pelo menos percebo, né, que as pessoas estão se perdendo. Por quê? Está todo mundo reativo. Você não pode falar alguma coisa que a pessoa ou deprime, achando que você está falando diretamente para ela, né? Ou te chama para porrada. Sabe? Não tem mais conversa. Porque dá trabalho, né? Conversa é momento presente, né? Você tem que ouvir, processar e responder. Ninguém está vivendo mais isso. O pessoal está vivendo a era da resposta rápida. Por que o WhatsApp está bombando? Porque você pode dar uma pausa naquela informação, processar e responder. Então, o que está acontecendo? Você não recebe uma mensagem por dia. Você recebe milhões de mensagens. Né? Aí, quando você vai tentar responder, talvez você não responda todas, porque a primeira mensagem está lá, perdido no fundo do baú lá do WhatsApp. Tá? E deixou de responder uma mensagem hoje, você vai arrumar confusão. Já era. Não, e às vezes você tem que responder mais rápido e a pessoa acha que você está grosseiro. Agora, é igual e-mail, né? Cara, isso é completamente... A gente tem que parar para ter essa consciência. Como é que pode uma mensagem de texto expressar um sentimento? Isso para mim não faz sentido nenhum, né? Então, se a pessoa fica com raiva ou deprime, não tem a ver com a mensagem. Tem a ver com o estado dela. A forma como ela recebeu aquela informação, a forma como ela entendeu aquela informação. Não depende lá de fora, né, de quem mandou. Uhum. Né? Só que as pessoas não se dão conta disso. Por quê? Porque elas perderam, né, completamente a noção de quem elas são. Elas estão tão preocupadas para terem uma imagem, né, que seja aceita para a sociedade, que ela esqueceu que a essência, a natureza dela é que é o importante. Sinistro isso, né, Sam? E eu acho o seguinte, você falou também uma outra coisa bacana aí. Isso tem a ver também com as gerações, né? A nossa geração aqui viveu sem internet durante muito tempo. A internet só foi vir para mim depois que eu saí da faculdade, né? E-mail no final da faculdade também. Então, assim, nós somos de uma geração que a gente tinha muita pausa, que a gente brincava na rua, né? Quando criança, eu era moleque de rua, de brincar, de pular muro, enfim. A gente perdeu essa vida. Hoje as crianças já nascem nesse mundo digital. Né? Hoje, de alguns anos para cá, se eu não me engano, acho que se você pegar de 96 para cá, quem nasceu nesse mundo, quando virou adolescente, essa criança, a gente já tinha o telefone celular, as redes sociais. Então, as pessoas nasceram nesse mundo, né? Ou estão crescendo nesse mundo. Elas não conheceram esse mundo lá de trás. Então, quando você fala que as pessoas distorcem o que elas leem, porque elas não viveram aquilo lá atrás. Elas não tiveram a vida que não tinha e-mail, que você tinha que ligar no telefone, ou que você tinha que encontrar com a pessoa para poder discutir, conversar qualquer coisa, né? Então, as crianças estão nascendo nesse mundo, crescendo nesse mundo, então, quando você só conhece um mundo, você não tem o referencial, você não consegue comparar com o que era antes. Né? Então, realmente é muito preocupante esse vício e esse uso excessivo das redes, da tecnologia. Se a gente não aprender a dominar isso... Quer ver um TED que eu assisti uma vez, espetacular,
Eu só vou esquecer o nome daquele cara que foi um super campeão de xadrez, que jogou contra o computador da IBM e tal. Esse é um TED que já tem tempo. Mas ele falava isso. Nós que somos as pessoas que estamos por trás da tecnologia, somos nós que devemos controlar os robôs, toda a tecnologia, tudo que a gente faz é a nosso favor. Se a gente não tiver esse referencial, essa posição, a gente vai ser tomado, a gente vai ser engolido. É exatamente isso que acontece. Se você não tomar cuidado com a maneira que você gerencia o seu celular, com a maneira que você gerencia suas redes sociais, seus e-mails, seu WhatsApp, você vai se perder. Você vai entrar vai misturar todas as atividades, que é disso que a gente está falando aqui, vai ficar ansioso, vai ficar estressado, não vai conseguir terminar as coisas, né? Vai criar confusão com uma porção de gente, porque você vai deixar de responder um WhatsApp, ou você vai responder de um jeito que a pessoa vai entender de outro. Então, quanto mais coisa, estamos num momento que cada vez mais a gente avança, não tem volta, a tecnologia, a gente sabe disso, mas a gente não pode avançar nesse mundo mais sem as técnicas de mindfulness, sem a meditação, sem a yoga, sem as artes marciais, que ancoram a gente no nosso corpo, né? Trazem a gente para o momento presente e ainda são carregados de valores, né? Todas essas filosofias têm valores agregados. É exatamente isso, meu. Acho que está faltando um pouco de consciência, né? Todo mundo indo no efeito manada e as mídias, elas conhecem muito bem como que a gente funciona, né? E é por isso que elas conseguem controlar, né, a nossa ação. E assim, a gente precisa aprender a conhecer como é que a gente funciona. Qual que é o grande problema disso? As pessoas acham que já se conhecem, né? E aí você começa a fazer perguntas ali e a pessoa não sabe. Sabe? Elas estão tão reativas, focadas tanto na superficialidade do problema, que elas não conseguem olhar a origem do negócio, sabe? Não conseguem ir aprofundando para descobrir a origem, né? E cada um que for procurar essa origem vai encontrar a raiz de todo o problema, né? De todo o problema. Nós mesmos. Nós é que estamos criando todo esse caos. Por quê? Porque a gente está tentando atingir, tentando segurar alguma coisa, né? É aquela história de tentar pegar o ouro do pote de ouro lá do final do arco-íris. Por mais que a gente saiba que isso não existe, a gente está tentando. Né? E aí eu vejo muitas pessoas, cara, criando ilusões, sabe? Que eu fico assim, caraca, onde que está a consciência dessa pessoa, né? Ai, se eu ganhar na Mega Sena, minha vida vai mudar. Cara, qual que é a chance da gente ganhar na Mega Sena? É muito baixa, né? Qual que é a chance de a gente conseguir se realizar agora? 100% para mim. Né? Então, assim, se você está triste, cara, fazer alguma coisa para você ficar bem é muito fácil. Porque as pessoas ainda estão muito presas a essa superficialidade da pílula mágica. Tem um livro, cara, eu esqueci o nome, em inglês o livro, né? Dead Pills, alguma coisa assim. Sabe? Tem uma cápsula vermelha na capa, e ele foi criado para pessoas com dor crônica, né? Falando do efeito analgésico, né? Das pílulas mágicas, né? Só que assim, é uma crítica, cara, pesada, sabe? Sobre a gente. É muito legal o livro, né? Mas o fato é o seguinte, cara, se a gente quer mudar a humanidade, a gente tem que mudar a nossa vida. Pô. Se a gente está sofrendo, como é que a gente vai tirar o sofrimento do mundo? Eles não sabem nem curar o nosso sofrimento, que a gente tem total controle, a gente sabe o que está acontecendo, né? Imagina querer controlar o sofrimento do vizinho ali, que a gente conhece mais ou menos. Não sabe o que ele pensa, não sabe o que ele está achando de você. Né? Só que a gente está fazendo isso com as pessoas, né, com essa de querer ajudar, de querer ter prazer, de querer ser feliz, com a gente, sem conhecer, sem ouvir o que o corpo está pedindo, né? A gente acaba reagindo totalmente e acaba se frustrando. Vai se frustrando, não tem jeito. Se a sua expectativa está lá na frente e você precisa de um ano para atingir ela, e você não faz ideia que é um ano, você acha que tinha que ser agora, já era. Porque esse um ano demora, né? Tudo bem, esse que passou foi rapidinho, né? Mas demora. Então, assim, o quanto você está disposto
a passar por isso. É por isso que antigamente, né, eu via aquelas, um passo de cada vez, né, comece primeiro, não sei o que, eu falava, porra, coisas mais sem sentido, né? Por mais que eu soubesse que era isso, não achava que era o ideal começar por esse tipo de intenção, sabe? Mas hoje, né, como eu já consigo perceber aonde eu quero chegar, aí faz sentido. Então, o primeiro passo, né, o primeiro passo, literalmente, né, para você conseguir atingir essa plenitude, né, ficar bem, não é o primeiro passo. Não é você dar um passo só, tá? Um passo de cada vez. Não é por aí. É saber onde você quer chegar. Saber quais são os seus princípios e valores, para onde você quer ir e quanto tempo vai demorar. Então, para eu não me perder, né, na verdade, é um treinamento que eu faço para diminuir expectativa, eu crio algo que é para a vida inteira. Então, quando eu começo a oscilar, eu falo, não, calma, tem a vida toda para praticar, tem a vida toda para melhorar. Isso me ancora. As pessoas não fazem isso. As pessoas ficam, preciso de dinheiro. Né? Só que enquanto ela está assim, tomara que entre dinheiro, preciso que entre, não sei o quê, preciso arrumar um emprego. Cara, o que ela está fazendo agora? Nada. Só está projetando algo que não vai acontecer, porque não dá para acontecer mentalmente. E aí qual é o resultado disso? Frustração. Porque você não tem aquilo ali concreto, né? Para você falar, ufa, consegui. Não vai ter. Por quê? Porque é tudo projeção, que depende da sua ação. E aí as pessoas acabam se frustrando, acham que não dão conta, e a procrastinação basicamente é isso, tá? A procrastinação é aquela pessoa que fica planejando muito, né? E acha que não vai dar certo, tem alguma coisa ali por trás que não faz diferença, mas que não deixa você continuar. Um medo, né? E assim, para mindfulness isso não faz diferença nenhuma. Para mindfulness é você ter consciência disso. Tirar o peso. Né? A gente se julga muito, né? A gente se cobra muito. Não, percebe. Pô, não estou dando conta, acho que eu preciso praticar mais. Ou então, caraca, me dei mal dessa vez. Dei mole total. Cara, isso conforta, isso, né? É um acolhimento. É igual quando você sabe que alguém morreu, assim, recentemente, está sofrendo, você fala, pô, meus sentimentos. São palavras mágicas, né? Que, na verdade, são palavras que acolhem. Já é suficiente. A pessoa se sente amparada. Porque a gente não está fazendo isso com a gente. Quando a gente está mal, a gente se cobra mais. O contrário. É a mesma coisa assim, a pessoa está sofrendo, né, porque perdeu um ente querido aí, nesse momento. Aí você fala, pô, tá sofrendo por causa disso, cara? As pessoas morrem. A vida é para morrer. Tem gente que fala isso. Com a maior boa intenção, tá? É para tentar tirá-la do sofrimento de forma brusca. Porque assim, qual é o entendimento de uma pessoa que está sofrendo porque perdeu, está apegada ainda, né? Qual o entendimento da pessoa quando recebe esse tipo de informação? Ela não está preparada ainda para receber, né, a informação desse jeito. Isso é uma coisa muito ampla. Ela tem que sair, né? Se desprender um pouco para depois ter essa consciência. E essa consciência vem ao longo das experiências, né? E esse talvez, para fechar, né, seria o mais interessante. A gente tem confiança na gente mesmo quando a gente tem como é que fala? Um livro de experiências. Quanto mais experiência a gente tiver, seja ela boa ou ruim, mais confiante a gente fica. Lógico, se você tiver mais experiências positivas, você fica super confiante. Se você tem mais experiências negativas, você fica menos confiante. Então, sim. Só que, assim, isso pode trazer um falso positivo ali, né? Porque a gente fica mais focado nas desgraças, né, do que nas vitórias, né? A gente pode ter uma impressão de que a gente não faz nada direito, que a gente, né, só faz besteira e tal. Isso não é verdade. Porque para estar vivo agora, a gente tem que ter muito mais coisa positiva do que negativa. Você pode estar numa depressão profunda, tá? Mas você teve muito mais vitórias do que derrotas. Porque como o foco está todo na derrota, você se sente um lixo, né? Mas se você olhar realmente, ou se alguém, por exemplo, fala assim, pô, você está assim por quê, cara? Você sempre foi não sei o quê, sempre, né? Sempre resolveu seus problemas sozinho, não precisou de ninguém. Isso dá um gás, né? Porque a pessoa começa a se lembrar, né, que ela era assim. Olha como eu é acho, importante, né? e eu acho que, para complementar também,
quando a gente troca a experiência negativa por aprendizado, quando a gente entende que tudo que aconteceu, não importa se a gente fez errado, se deu errado, se foi culpa nossa, se não foi, né? Normalmente, sempre tem uma parcela de responsabilidade de todos que estavam envolvidos num determinado trabalho, enfim, experiência sua. Tudo é aprendizado. Quando você encara dessa forma, se você olhar para trás e entender que tudo que aconteceu de errado com você foi aprendizado, vem essa autoconfiança que você está falando. Porque você, com certeza, como você falou, fez muita coisa certa, né? Também, muitas coisas deram certo. Então, se você olha para o que deu certo e olha para o outro lado, o aprendizado todo que você teve, né? É uma questão de saber gerenciar isso dentro de você mesmo, né? Não deixar a sua mente te jogar para baixo, né? Exatamente isso, né? Eu acho que assim, o mais importante não é qualificar, né, ou quantificar essas experiências, sabe? O mais importante é tirar o peso dessas experiências. Porque na hora que acontece, a gente não tem noção do que está acontecendo. Isso. O julgamento, ele vem depois. Depois da experiência. Aí a gente julga. O problema desse julgamento é quando ele vai para o lado ruim, né, o lado negro. Por quê? Porque faz parte da sua biologia. Então Exato. A gente tem que dar um corte nisso, né, e aí você pode transformar. Né? Aí tem várias Exato. Estratégias neurocognitivas que você pode fazer. Né? Pensamento positivo, né, mudar, né, a forma como você pensa nas coisas. Você tem várias formas. Compaixão, sabe? Mas assim, o fato é, se a gente não o que faz a gente sofrer é o peso que a gente coloca nas coisas. Aprender a tirar o peso delas que é o importante. Por quê? Porque o peso... eu vou dar um exemplo. Quando você dá uma topada com o dedo mindinho na cama, na hora você não pensa em nada. Né? Às vezes você até fala um palavrão ali para dar uma relaxada, né, básica. Mas não vem nada, não vem julgamento, não vem pensamento, apenas uma reação. Agora, o que acontece depois? Vamos supor que você seja diabético e tenha osteoporose. Você vai falar, caraca, quebrei o dedo, vou perder o dedo. Olha só o que acontece. Não está acontecendo nada naquele momento. Pode até ser isso. Mas o peso disso é tão grande que você esquece de procurar um médico, por exemplo. É muito doido isso. Muito doido. A gente precisa ter essa consciência, né? Precisa ter essa autonomia. E a gente está perdendo. Às vezes a gente... Olha só que interessante. Esse para mim é o top. Né? As pessoas estão se sentindo mal, elas não param para olhar o que elas estão sentindo. Elas vão no Google para saber como resolver. Não sabe nem o que é. E aí, como é que... Imagina, né? Dor no abdômen do lado direito. Né? Aí você vai lá ver. Você nem explora ainda, né? Você só sentiu dor e vai lá procurar no Google. Aí só vem desgraça, né? Como é que vai ficar a sua cabeça? Por quê? A gente está sendo influenciado pelo externo. Só que não é isso que traz a informação. A gente não pode botar peso nessas coisas. Isso daqui não é o real. São projeções. O real é o que você está sentindo. A gente está perdendo essa experiência, né? Isso é muito ruim. Principalmente porque a gente está mais conectado com as mídias do que com o nosso corpo. Então, sem você fazer atividades corporais, cara, a gente vai perder. Vai perder. E a tendência é essa. É isso. Por aí. O recado sempre das nossas lives, né? Movimente o seu corpo. Não importa como. Yoga, artes marciais, né? Atividades como mindfulness, meditações dinâmicas, né? Não existe só meditação sentado, de olho fechado, existem vários tipos de meditação. Então, essas atividades precisam caminhar em paralelo com a tecnologia, com tudo isso que a gente faz. A gente não pode perder esse lado humano que a gente tem, senão a gente vai virar completamente pessoas reativas, né, que vive no emocional, ansioso, estressado, depressivo, né? A gente está vivendo uma pandemia disso, né? Na verdade, antes da pandemia do coronavírus, a gente já vivia uma pandemia de ansiedade e depressão. E que só piorou agora. Exatamente. Está faltando bom senso, eu acho.
Cada um parar, pensar, refletir sobre a vida, né, sobre o próprio potencial, né, o quanto pode ajudar as pessoas ainda. Eu acho que isso dá uma tranquilidade, né? Ao invés de ficar pensando só em problemas. Assim, você pode pensar em problemas, só que a questão é, esses pensamentos sobre os problemas, eles não estão vindo porque você está querendo trabalhar esses problemas, eles estão vindo porque você está com uma urgência ali, uma demanda muito grande sobre isso. Então, seu corpo vai reagir, ele vai oscilar. Né? É químico isso. Né? Só que a gente tem um córtex pré-frontal que controla, modula tudo isso. E a gente não está usando. A gente não está usando, a gente só está usando para confirmar uma experiência. A gente não está usando para processar essa experiência. E como a informação, essas reações, elas são muito mais fortes, né? Você tem muito mais informações vindo, né, do que processada, porque não dá tempo, né? Você acaba achando que está tudo ruim. Uhum. E acha estranho, só para complementar, Samara, e você acha estranho quando tem alguém, né, que fala, pô, como é que você pode estar bem nesse momento? Acho estranho isso, né? Isso que eu acho que é o mais interessante. Fala aí. Não, e só para a gente tomar um outro cuidado, que falam muito também nesse dilema das redes sociais, é que a gente recebe muita informação hoje e boa parte dessas informações são falsas. Tem um mundo de fake news sendo propagadas, né? Eu estava vendo a velocidade que uma fake news se propaga é 6 vezes maior do que uma notícia verdadeira. Então, se a gente for, cada evento, né, como você falou, a gente for procurar no Google as coisas, e se a gente ainda encontrar uma coisa errada, falsa, olha que loucura, né? A gente vai se ancorar numa informação irreal, né? Ainda vai achar que aquilo é verdade. Né? Então, assim, a gente realmente tem que tomar muito cuidado desse mundo que a gente vive e ser cada vez mais consciente, mais meditativo, né? Mais mindful nas nossas ações, no nosso dia a dia. Exatamente, Samara. E eu acho que o grande ponto também, né, é como que a gente faz isso, né? Porque muita gente não consegue iniciar uma atividade, né, como essa, né, um treinamento como esse, porque o peso dessas atividades, eles são muito grandes, né? Então assim, caraca, vou fazer yoga, olha o professor ou a professora, olha como é que ela faz, pô, não vou conseguir fazer isso nunca, sabe? A gente ainda está muito reativo, né, a essa perfeição, né? Então, vou fazer arte marcial, pô, tô de faixa branca, caraca, tem criança lá que já é faixa verde, sabe? Essas coisas assim que acontecem na nossa cabeça. E aí as pessoas se sentem um pouco desamparadas nessa questão, porque não entenderam o processo. Elas ainda estão reativas, né? E aí eu estou desenvolvendo um produto, desenvolvendo não, já está bem consolidado, que é o Taiso, né, que são exercícios para esse tipo de conceito. Né? A pessoa explorar o corpo, encontrar o limite, entender o que está acontecendo, e aí vai tirar um peso, assim, drasticamente, né, dessas projeções que a gente faz em relação às atividades. Eu vejo muita gente falando assim, jovens, né, que não estão conseguindo nem ficar em pé direito, eu falo assim, pô, começa numa hidroterapia, vai para hidroginástica, eu falo, pô, hidroginástica, só tem velho lá, vai fazer lá o quê? Também tem muito julgamento, muito preconceito ainda, né? Então, assim, a pessoa não consegue sentar no chão, sabe? E aí eu falo assim, pô, você não faz meditação, não faz yoga, mas como é que eu vou sentar no chão? Elas não têm conhecimento ainda, né, por conta desse julgamento, e acaba não se ajudando. Coloca tantas objeções, sabe? Tantas barreiras, e não consegue fazer nada. E aí o Taiso ajuda essas pessoas, né? Porque ele não está focado no movimento em si, no exercício em si, está focado na experiência que vai ser evocada. E para mim isso é uma lacuna dentro dessa transição, sabe? Para quem já está engajado, já tem esse movimento, é mole. Mas a minha grande preocupação, que é a grande massa, né, que é o que traz mais problemas, principalmente econômicos, né, públicos, né, é trazer essas pessoas para ensinar elas a fazer isso, para iniciar uma atividade física. E o próprio mindfulness, né, ele tem essa pegada. Só que o mindfulness hoje, até agora, né, ele é muito focado a práticas de meditação. Então, como é que você vai sair de uma prática de meditação e fazer um karatê, por exemplo? Né, fazer uma yoga, por exemplo. A yoga até daria, né, dependendo do tipo de yoga. Se for uma yoga tipo, mais rata ali, você consegue. Né? Agora, se você começar a exigir muito dos movimentos do seu corpo, você não vai conseguir.
Então, as pessoas já colocam isso, né, como problema, né? E aí o Taiso ele entra para fechar esse problema, sabe? Para fazer com que as pessoas elas aprendam a conhecer o corpo, aprendam a encontrar o limite. Aí, cara, quando for fazer qualquer tipo de atividade, até triatlon se quiser, nunca fez nada, quer fazer triatlon, cara, conhece seu corpo, você vai conseguir. Talvez não chegue em primeiro, né, porque tem que treinar muito. Mas eu tenho certeza que vai conseguir. Conheço várias pessoas que conseguiram. Foi o meu caso, só né, comentando. Eu saí do karatê depois de 20 anos que eu estava já fazendo e fui para o triatlon. Justamente porque eu estava buscando um desafio diferente, uma atividade física diferente, né? Eu sempre fui um admirador do esporte, né, do triatlon, mas por que eu fui e por que eu consegui atingir e completar as provas que eu fiz? Por causa do karatê. Porque eu tinha uma base de treinamento físico e mental de 20 anos. Então eu já me conhecia, eu já sabia as minhas forças, as minhas fraquezas. Por isso que eu fui para uma nova atividade como o triatlon que você citou. E não cheguei em primeiro, mas eu não queria chegar em primeiro também. O que eu queria sempre era completar as provas. E eu completei todas as provas que eu fiz. E isso me traz assim uma sensação, uma experiência, né, como você estava falando, né, de ter completado diversas provas que me traz assim uma satisfação pessoal muito grande. E que me trouxe também autoconfiança para fazer outras coisas na minha vida depois. O meu pai ele falou uma frase, né, que para mim é perfeita para essas situações, né? Não importa, né, você vencer o outro. Né? A vitória não está em vencer o outro, mas a si mesmo, né? E se você não consegue se superar, não adianta você ganhar do outro. Principalmente se o outro for mais fraco. Não faz sentido, né? Exato. Não faz sentido. Então, aprender mesmo, né, a pegar essas conquistas. A medalha, né, de um evento como esse, né, por que eles entregam a medalha para todo mundo que completa? Porque já é uma vitória. Né? É diferente, cara. E olha só que interessante, antigamente não era assim. Hoje é. Então hoje, né, a corrida de rua, né, ela ganhou grande repercussão, né? Então eles entenderam que, cara, quem conquista, ele vai estar mantendo, né? E o maior estímulo é o que é? Recompensa, sistema de recompensa. Lembra? Núcleo accumbens? É a medalha, você tem algo concreto ali para mostrar que você conseguiu uma foto no pódio. Mesmo que você não tenha ganhado, você vai subir no pódio para tirar foto. São recompensas. A gente precisa disso. E isso são fatos históricos, sabe? São mais um capítulo, né, da sua experiência de vida, né? Isso. Então, isso agrega muito valor. E as pessoas não estão fazendo isso. A quarentena piorou, porque elas não conseguem explorar mais nada. Então, eu vejo a quarentena hoje, né, para mim, pelo menos, né, um momento importantíssimo para a humanidade. E já está acontecendo para algumas pessoas. Qual é? Autorreflexão. Você está num momento ideal. É como se você estivesse indo para um retiro. Você fica isolado do mundo para poder fazer autorreflexão. A gente está nesse momento. Eu acho que isso é muito importante. Independente se você está com muitas demandas em casa. Né? Trabalho, né? A própria casa, a família, os problemas. Eu acho que, por mais que esteja tudo condicionado num lugar só, cara, é o momento de fazer autorreflexão. Senão, quando acabar, né, espero que acabe logo, a gente vai continuar a mesma coisa. Vai fazer ufa e vai continuar vivendo da mesma forma. Eu acho que esse é o principal ponto, né? A gente está fazendo um retiro meio que obrigatório hoje. E pensar assim ajuda muito, né? Pelo menos para mim tem funcionado bastante, né? Eu tenho ficado, né, muito mais produtivo para objetivos que eu tracei do que antes. Uhum. Por quê? Porque eu estou sempre me fazendo, né, sempre trazendo para mim, sempre voltando. Isso faz toda a diferença. Maravilha, quero te agradecer, muito bom esse bate-papo de hoje, Tanaka. Quero agradecer a você, agradecer a todos que estão aqui nos acompanhando. Quem quiser conhecer o Taiso, como é que faz, Tanaka? Pode me mandar um direct,
né, aqui no Instagram mesmo, tá? Tem vários formatos ali para você conhecer, desde gratuito, né, até valores acessíveis, e o treinamento realmente, né, que é o top deles, né, onde você vai ter uma regularidade de treinamento, um condicionamento, uma transformação, tá? Mas eu vejo isso hoje como níveis, né? Você tem que respeitar seus níveis ali, não fazer porque acha que eu estou falando que é o melhor, não. Assim, não adianta você querer ler um livro totalmente, sei lá, com linguagens inacessíveis, né? Porque se ler aquele livro você vai ser um cara mais culto. Não faz diferença. Melhor ler um gibi todo dia do que tentar ler um livro como esse, né? Então, assim, tem para todo mundo ali, tá? É só falar que entrou em contato pelo Atmazen, e aí eu tenho uma surpresa especial do Atmazen aí para quem se inscrever. Maravilha, muito bom. E para quem quiser, estiver procurando aulas online de yoga para todas as idades, a gente está com uma academia online, zenclass.com.br. Entre lá no site, você vai encontrar a nossa grade de aulas. Essa live aqui faz parte da nossa academia, é a nossa aula aberta aqui da academia. Estamos toda quarta-feira aqui nesse novo horário com o professor Tanaka. São todos muito bem-vindos. Obrigado, Adriana. Obrigado, André. Obrigado a todos que conversaram aí, trocaram com a gente, e trocaram entre si também, que eu vi aí. Teve gente que vai pesquisar no Google aí algumas informações. Muito bom. É isso aí. Então tá, bom dia para todos e até a próxima. Valeu, Samuel. Valeu, galera. Tchau, tchau. Abraço.